Olá, vamos falar sobre como analisar os chakras. Eu tenho aqui dois instrumentos, um pêndulo e um aurímetro, que eu vou ensinar você a usar cada um deles. E você vai ver como é interessante, como é fácil e agradável analisar os chakras com esses aparelhos. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre o pêndulo, nesse instrumento aqui, bem conhecidão. E no outro vídeo eu falo sobre o aurímetro. Aí você vai assistir esse e o outro e vai ver qual dos dois instrumentos, com qual dos dois instrumentos você se identifica mais. Os dois são muito eficientes e muito bons. Então vamos lá, vou falar primeiro sobre o pêndulo. Esse aqui é o pêndulo, ele parece uma joia, parece um colar, ele tem essa correntinha e na ponta da correntinha tem um pêndulo, tem um pingente, que é uma pedra nesse formato assim pontiagudo. Isso aqui é o pêndulo. Esse pêndulo aqui é de quartzo rosa, essa pedra aqui. Mas pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de outro cristal, outra pedra. Esse é o pêndulo. O pêndulo tem um valor de compra bem acessível. Esse daqui eu comprei por R$ 23 aqui em João Pessoa, na cidade onde eu moro, na loja Luz e Cores. Tá aqui o Instagram da loja, caso você seja de uma pessoa e queira comprar também. Se não tem na sua cidade, tem na internet. E com um valor de compra bem acessível, bem fácil. Como eu falei, esse foi 23, mas tem mais baratos e tem mais caros, dependendo da procedência, do material, etc e tal. Mas todos funcionam do mesmo jeito. Então, quando você for comprar o seu pêndulo, você pode dizer, eu quero só quero um pêndulo, é isso que eu quero, um pêndulo. Aí a pessoa vai mostrar as opções e você vai escolher aquele com o qual você se identifique mais. E aí compra e leva para casa e vai usar o seu pêndulo para analisar os chakras das pessoas. Então eu vou te ensinar a usar o pêndulo e o que é que você precisa para analisar os chakras de alguém. Bom, antes de começar a usar o pêndulo, vamos pensar aqui no que é que você precisa para analisar os chakras das pessoas, qual é a sua parte nesse procedimento. Primeiramente, né, como toda pessoa de reiki já sabe, que quando a gente vai aplicar reiki em alguém, a gente precisa se auto-aplicar, né? Cuidar da nossa energia, da nossa harmonização. Então, quando a gente vai fazer uma análise dos chakras, a gente vai estar trabalhando com a energia dos outros. Então, a gente tem que cuidar da nossa energia também. Então, a primeira coisa se fazer para analisar os chakras de alguém é cuidar da sua própria energia, o melhor possível. É claro que a gente nunca vai atingir, né, nesse mundo está difícil, alguém que atinge a perfeição, né? Então não se cobre demais, não espere ser perfeitão, perfeitona para poder analisar os chakras de alguém. Mas também não negligencie a sua autoaplicação de reiki, seu autocuidado energético. Cuide da sua energia para tratar da energia do outro. A outra coisa importante é você ter a permissão da pessoa. Né? A gente pode analisar os chakras de alguém com um aparelho, né? Com o pêndulo, com o aurímetro, com as mãos, ou até mesmo só conversando com a pessoa. Quando você entende sobre chakras, quando a pessoa está falando, a pessoa não precisa nem estar falando sobre esse assunto. Pode estar falando qualquer coisa que seja. Você vai ver no jeito dela ser, do seu jeito de ser, no seu movimento, na sua saúde, em tudo, todos os aspectos, você pode analisar os chakras de alguém, né? Então não precisa nem necessariamente disso, né? Mas aí a gente precisa da permissão da pessoa. Para que a gente vai estar analisando os chakras dos outros? A gente tem que analisar os nossos próprios chakras, nossa própria energia. Mas, como terapeuta holística, como reikiana, a pessoa vai analisar os chakras dos outros quando os outros pedem, né? Ou seja, quando marcam um atendimento, quando vão para o seu atendimento de terapia, né? Ou até quando pede mesmo, eu fiquei sabendo que você sabe analisar os chakras, analisa os meus, né? Ou seja, precisa que a pessoa peça, precisa da permissão da pessoa. Não vai fazer isso sem permissão de ninguém, que isso é feio, é antiético. A terceira coisa, muito, muito, muito importante, é você ser capaz de dominar a sua mente, de saber silenciar a mente. Né? Isso você vai entender quando eu estiver explicando aqui que o pêndulo se movimenta de acordo com a nossa consciência, ele está conectado com a nossa consciência. A gente pode influenciar o resultado da análise se a gente não souber controlar a nossa mente. Né? A gente pode influenciar e dar a resposta errada. O pêndulo vai dar a resposta errada porque foi a resposta que a gente quis e não a resposta verdadeira. Essas são as três coisas que não se faz com o pêndulo. São coisas que estão aí com você, que você precisa desenvolver isso em si mesmo. E assim, tem outra coisa, a quarta coisa é a sensibilidade.
quanto mais sensível você for, né, você vai ser capaz de analisar melhor, né? Então desenvolva a sua sensibilidade, é outra coisa também que não dá para ensinar, é com você precisa desenvolver isso, a sensibilidade de entender as coisas. Radiestesia, esses instrumentos aqui são instrumentos de radiestesia. Radiestesia é justamente isso, sensibilidade à energia. Então vamos lá, como usar o pêndulo? Bem, você foi na loja, comprou o seu pêndulo novinho em folha, nunca usou, chegou em casa, o que é que vai fazer? Agora você vai programar o seu pêndulo. Você pode também, se você quiser, lavar o seu pêndulo na água, né? A água, ela limpa as energias. Só botar na água assim. Pode até colocar dentro da água somente, ou em água corrente, debaixo da pia, da torneira, digamos assim, né? E aí, secou, enxugou, tá tudo perfeitinho. Agora vamos programar o pêndulo. Para programar o seu pêndulo, a primeira vez que você vai usar, e sempre que você for usar, inclusive, você vai segurar ele dessa forma aqui, ó. Não precisa ser bem devagarzinho, não. Eu tô fazendo bem devagarzinho só para explicar, tá? Pode ir logo naturalmente ir fazendo quando você pegar a prática. Então, você vai segurar ele dessa forma aqui, de cabeça para baixo, e colocar a correntinha na palma da sua mão. E aí você vai pegar aqui, ó, como uma pinça, os 2 dedinhos. A parte de cima. E vai segurar de cabeça para baixo e vai soltando aqui, ó, para pegar no ponto que você achar melhor. Aí você vai seguir sua intuição, né? Tem que confiar na sua intuição. Todas as vezes que a gente vai fazer trabalho com energias, tem que ter também muita intuição, trabalhar com a intuição, né? Tem que ser bem intuitiva. Então, vamos lá, a gente botou aqui, procurou com a intuição o ponto, você encontrou um ponto que você goste, pode ser, não precisa ser... Não tem uma regra, digamos assim, de ser longo, ou ser curto, ou ser no meio, tá? É o ponto que você sentir, seguindo a sua intuição. Tem muitas outras pessoas que ensinam de várias outras formas, né? Então existem várias técnicas. Essa técnica que eu estou ensinando é a técnica que leva em consideração a sua intuição. Então você encontrou um ponto que você sentiu aí, que acho que é esse ponto. Aí pronto, encontrou o ponto. Agora você vai programar o que vai significar cada um dos movimentos quando estiver analisando os chakras. Quando for um chakra equilibrado, o movimento vai ser para frente e para trás, assim como está fazendo agora. Você põe na sua mente somente, não precisa nem falar. Quando for um chakra equilibrado vai ser assim, para frente e para trás, e assim ele fará. Note que ele se movimentou sozinho, não foi a minha mão que movimentou o pêndulo, né? Foi com o meu pensamento. O pêndulo se movimenta com o nosso pensamento, não com a nossa mão. A mão pode movimentar também, se eu fizer assim, né? Mas não é a mão que movimenta, é o pensamento. É claro que você não é um robô para ficar toda dura, põe e não mexer nada assim, né? Vai mexer alguma coisinha, né? Então, para aquelas pessoas que ficam procurando assim, eita, a mão dela vai mexer, quer ver? Eu vou prestar atenção, né? É claro que a mão mexe um pouquinho, você vai ver algum movimento da mão, até porque o pêndulo movimenta junto com a mão e tudo, com a consciência e tudo, né? Mas não é a mão que está movimentando, é a consciência. Então, você vai programar aqui dizendo que quando o chakra estiver equilibrado, ele vai se movimentar para frente e para trás. E aí, ele naturalmente já vai se movimentando para frente e para trás. Aí você fica o tempo que você julgar necessário para que você entenda que isso é um chakra equilibrado, que isso significa, anuncia um chakra equilibrado. Quando você sentir que entendeu, você vai logo falar aqui sobre o chakra bloqueado. O chakra bloqueado, ele gira no sentido anti-horário. Aí no vídeo que você está vendo, não está no sentido anti-horário, porque eu estou filmando numa selfie, né, no estilo selfie, no meu celular, e aí fica espelhado. Mas aqui está no sentido anti-horário. E aí você passa o tempo que você julgar necessário para você sentir que fixou esse conhecimento, que você entendeu, que o pêndulo entendeu, digamos assim. Pêndulo não tem vida, tá? Mas é como se tivesse. Então, que o pêndulo e você entendeu. Agora você pode parar com a mão mesmo se quiser. E quando o chakra estiver excessivo, ele vai girar no sentido horário. Lembrando que o vídeo está espelhado, né? Como eu acabei de explicar. Então o chakra excessivo gira no sentido horário. E assim é. Aí você fica lá o tempo que você julgar necessário e está programado o seu pêndulo, você está apta a analisar os chakras de alguém. E aí vem a pessoa agora para você analisar. Aqui tem uma bonequinha, mas não é numa boneca que a gente analisa, tá bom? É numa pessoa de verdade. Essa boneca, eu estou usando ela aqui
para que eu não precise expor ninguém, porque quando a gente analisa os chakras de uma pessoa, a gente vai, é como se a gente estivesse despindo essa pessoa, e a gente vai ver coisas muito íntimas da vida dela, os desequilíbrios, os bloqueios, coisas que a gente não quer expor, né? Ninguém quer expor seus pontos fracos assim para todo mundo ver, só quer que todo mundo saiba das coisas boas. Então, quando a gente está analisando os chakras, a gente vai ver também os desequilíbrios. Se eu trouxer uma pessoa de verdade e colocar aqui para analisar, aí eu vou expor na frente de todo mundo os desequilíbrios dela. Isso seria feio, né? Seria antiético, seria maldade com a pessoa. Por isso que eu estou usando uma boneca só como figurativamente, para você entender como é que a gente vai fazer, ok? Então, a gente pega a boneca não, a pessoa, pega a pessoa, deita ela, a gente não pega a pessoa e deita, ela vai sozinha e deita, tá? A pessoa deita lá relaxadamente, você diz, fique relaxada, deixa a pessoa se acalmar, fica relaxada. A pessoa que chegou, ela confia em você, então ela vai deitar, confiar. Você pode ligar uma musiquinha, ar-condicionado, aroma, o que você quiser para ela ficar bem relaxadinha. E aí você vai fazer a análise dos chakras. Avisa para ela o que você vai usar. Eu vou usar o pêndulo. Com o pêndulo vai me dizer se os seus chakras estão equilibrados ou não. E aí pronto. Deixa o papelzinho que você vai anotar perto de você, porque você vai anotar o resultado nesse papelzinho. E o lapisinho. E aí você vai preparar do jeito que eu te ensinei, bota aqui na palma da mão, segura do seu jeito. Primeiro você testa com o pessoal da sua família, para você se sentir mais à vontade. E aí você vai chakra por chakra. Quando estiver no chakra, deixa eu botar aqui para ficar no fundo preto, para você ver melhor, né? Vamos supor aqui, né? No chakra... pronto, eu faço assim. Você faz chakra por chakra. Aí vem no chakra coronário, se estiver equilibrado, ele vai fazer assim. Aí você fica lá, espera o resultado, ter certeza. Se ele estiver bloqueado, ele vai fazer assim. E aí você fica, espera ter certeza. Se ele estiver excessivo, ele vai fazer assim. Né? Tá vendo que ele foi modificando de acordo com o que eu fui falando? Ou seja, a sua mente, ela pode influenciar o movimento do pêndulo, né? A resposta que ele vai dar. Até porque isso aqui não é uma pessoa, não tem chakras. Então ele está movimentando de acordo com a minha consciência, o que eu estou falando. Aí, terminando um chakra, já entendeu o que é o resultado, você se desconecta desse chakra e vai para o próximo. Você pode fazer como eu faço, ó, você afasta assim um pouquinho, não precisa nem ir bem muito, só sai um pouquinho, assim, tá aqui, sai um pouco e vai para o próximo chakra. Se estiver equilibrado é assim, para frente e para trás. Se estiver bloqueado, ele vai fazer assim, girando no sentido anti-horário. Se estiver excessivo, ele vai girar no sentido horário. Mais uma vez, lembrando que ele está girando aqui de acordo com a minha consciência. Ou seja, quando a gente está analisando os chakras, a gente precisa ser capaz de se desconectar disso, de não esperar resultado para não influenciar o resultado. Então vamos supor que você está analisando, né? E começou a fazer um movimento que você não tem certeza se é real, se é verdade, ou se foi você que influenciou com a sua mente. Aí você só precisa pensar assim, eu quero a verdade, não precisa nem falar, né? Talvez você esteja assim, eita, será que essa é a resposta mesmo? Ou será que sou eu que estou influenciando essa resposta com o meu pensamento? Aí você pensa assim, eu quero a verdade. E aí o pêndulo vai dar a verdade. Então, aí você terminou um, se desconecta e vai para o outro. Se estiver equilibrado, é assim. Se estiver excessivo, sentido horário. Se estiver bloqueado, sentido anti-horário. Terminou, vai para o outro. Desconecta desse e vai para o outro. Aí faz aqui, desconecta desse e vai para o outro. Aí faz aqui, desconecta desse e vai para o outro. Faz, desconecta e vai para o outro. Aí faz chakra por chakra. Assim que terminou, você já vai anotando no caderninho. Eu não vou abrir, não vou mostrar, porque esse é o meu caderninho que eu uso mesmo. Tem os dados das pessoas que eu atendo, então não vou mostrar. Só que você vai anotar lá dentro aqui o nome completo da pessoa, data de nascimento e os chakras um por um embaixo do outro. Chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, ou plexo solar, umbilical, básico, um embaixo do outro. Aí você vai anotar do lado o resultado que deu aqui na análise, né? Então se foi bloqueado, você põe bloqueado.
ou põe só a letra B para economizar. Se foi excessivo, você põe excessivo, ou somente é X. E se foi equilibrado, põe equilibrado, ou somente é, né? E põe a data também, para a gente saber quando foi isso, para você saber quando foi essa análise. Porque quando ela vier de novo, você vai fazer outra análise que vai botar o resultado e a outra data, e assim por diante. E é assim que se analisa os chakras com o pêndulo. E aí, quanto mais vezes você realizar essa análise, melhor não, tá? Melhor, quanto mais vezes você realizar essa análise, melhor vai ser a compreensão, o autoconhecimento dessa pessoa. Porque ela vai ver os padrões. Ou seja, vamos supor que ela veio 4 vezes, eu anotei as 4 vezes. Aí depois da quarta vez a gente vai analisar. Vai ver aqui quais são os padrões que se repetem. Toda vez que você vem fazer análise, a gente vê que no chakra cardíaco ele está equilibrado. Então, esse é um padrão de equilíbrio. Toda vez que você vem fazer análise, a gente vê que o chakra do plexo solar está bloqueado. Esse é um padrão. Toda vez que você vem fazer análise, já teve 3 vezes, já que foram 4, né? 3 vezes o umbilical estava equilibrado, mas teve uma vez que estava bloqueado. Então, o padrão é que fique equilibrado. O bloqueio é uma quebra de padrão, né? Toda vez que você vem fazer análise, o chakra frontal está bloqueado. Só teve uma vez que esteve equilibrado. Mas então significa que o seu padrão é que esse chakra tem a tendência de bloquear. E aí você vai fazer várias vezes essa análise para que a pessoa entenda qual é o seu padrão energético. Olha que coisa legal, né? Então, é assim que a gente faz a análise dos chakras de alguém. Não adianta fazer só uma vez, porque uma vez não vai dizer muita coisa. Porque a energia da gente fica mudando, os chakras da gente ficam mudando. Tem dia que está super maravilhoso, tem dia que não, né? Então você precisa fazer essa análise várias vezes para você saber qual é o seu padrão energético, o que é que está se repetindo mais. E é assim que a gente faz a análise. E aí, gostou? Se você gostou, me avisa curtindo esse vídeo, para eu saber que você gostou, para eu saber que você tem interesse nesse assunto e que eu possa fazer mais conteúdos nesse sentido. E aí, se você gostou mesmo, você mostra esse vídeo para outras pessoas que possam querer aprender a analisar os chakras. Pessoal que faz terapia holística, pessoal do Reiki, né, que tem muito interesse nesse assunto, eles gostam muito. Todo mundo tem interesse em como usar o pêndulo. E não é só o pêndulo, né? A gente tem o aurímetro, que é esse instrumento... Ui, cadê? Caiu. Que é esse instrumento aqui. Se você cuidar direito, ele não cai como eu acabei de deixar cair, né? Então, eu vou ensinar, né? Já tem outro vídeo aí, né? Já postado, ensinando como usar esse vídeo, esse aurímetro. Então, vai lá assistir ele também para você ver a diferença, que é minúscula, né? Mas tem uma pequena diferença entre esses dois instrumentos. Para você ver, daí, de repente, você se identifica mais com o aurímetro do que com o pêndulo. Tem gente que gosta mais do aurímetro, tem gente que gosta mais do pêndulo. E aí você vai ver o que é que você gosta mais, para você usar mais. Ah, uma coisa que eu não falei sobre o pêndulo é que a gente segura assim, tá? Não assim. É só isso. Então é isso. Muito grata. Até a próxima. Namastê.